A Revolução Industrial, ela é um avanço tecnológico que sempre vai estar a acontecer. Aconteceu na Inglaterra, não se sabe ao certo o ano, a gente coloca mais ou menos 1750, até os dias de hoje, porque os avanços tecnológicos continuam, então a gente ainda está dentro de uma revolução industrial. A Inglaterra tinha todos os pressupostos para iniciar uma revolução industrial. Ela tinha um governo em que se prestava a auxiliar e a impulsionar os desenvolvimentos tecnológicos. Tá? A Inglaterra tinha a maior frota naval do mundo, tá? Desde os atos de navegação do Cromwell, e desde o reinado da Rainha Elizabeth I, a Inglaterra havia se tornado a grande domadora dos mares. Ninguém conseguia vencer a Inglaterra no mar, aliás, até hoje. Né? São bons aviadores, bons navegadores. E havia a fundação do Banco de Londres, que vai facilitar muito. A Inglaterra não deu nada de graça, não foi feito pelo governo. Você teve a invenção de uma máquina que, em vez de fiar 8 fios de uma vez, ela vai fiar 32. É sempre na multiplicação, né? A Revolução Industrial, ela começa basicamente na área têxtil. E, em matéria de tecido, a Inglaterra tinha muita matéria-prima. A lã da ovelha e o algodão das colônias que ela tinha. Então, ela basicamente tem muita matéria-prima. E a gente começa com o artesão. Quando você compra uma bolsa que foi feita por alguém, essa bolsa basicamente é personalizada. A pessoa que fez a bolsa, ela não vai fazer outra bolsa igual para outra pessoa. Vai ter um detalhe diferenciado. É por isso que você paga mais pelo artesanato, porque é um produto único. Tá? Imagina você fazer um sapato no século XVII, início do século XVIII. Era feito sob medida, tirando o tamanho do pé do indivíduo, cortando o couro, costurando o couro. Então, o sapato era caro, porque era feito para determinada pessoa. Tá? O artesão era dono, ele normalmente trabalhava em casa, onde ele tinha as ovelhas, que ele podia tosquear, depois ele fiava as novelas, os fios da lã, igual o desenho da... Qual é a princesa que... Ai, meu Deus, Cinderela? É a Cinderela que bota o dedo na roca e dorme por 100 anos, a babaca. A roca é um instrumento individual que todos os artesãos tinham, aonde você colocava aquele novelo da lã ou aquela bolinha de algodão, e aquilo ia desfiando, né, até formar a trama de um fio que você enviava no novelo. Aquele novelo ia para outra máquina, aonde você colocava vários... Começou com 8, depois passou para 16, depois passou para 32. Esses são os avanços tecnológicos da máquina de fiar. Você ia engatando
os novelos e prensando com a mão para não ficar furo no buraco, né? Isso tudo era um trabalho manual. O artesão acordava com o sol e dormia no pôr do sol. Ele usava o relógio da natureza. Ele parava quando sentia fome, ele parava quando tinha que fazer alguma coisa, mas ele trabalhava pela natureza. Ocorre que na Inglaterra, a fim de se evitar a fome, pretexto, tá, gente? O rei criou uma lei chamada Enclosure. Alguns livros traduzem. Eu não gosto de traduzir uma palavra que realmente faz parte dessa tradução histórica. Enclosure, lembro que enclausurar, fechar. Eram cercamentos de terra aonde os artesãos eram obrigados a separar uma parte da terra para a agricultura, teoricamente. Um pequeno agricultor que tem 12 ovelhas não vai ter espaço no terreno dele para tirar um pedaço que poderia ser pasto de ovelha para plantar batata, para plantar, eles gostam muito de beterraba, né? Não tinha espaço para isso. Então, ele não faz. E esses enclosures acabam cercando esse pequeno artesão e vão surgindo novos artesãos. Só que estes artesãos são muito mais ricos. Eles não trabalham sozinhos. Ele não tem um tear, 2 teares, ele tem vários teares. E ele tem técnicos, vamos dizer assim, alunos que vão trabalhar para ele e não tem salário, é em busca de casa, comida e aprendizado. Se ele for um bom aprendiz, quem sabe um dia ele pode abrir a sua própria oficina. Existe divisão de trabalho, tá? O artesão fazia tudo, desde conseguir a matéria-prima, fazer a matéria-prima virar produto, até vender esse produto, tá? Agora não. Agora nós temos uma manufatura feito com as mãos. Portanto, não existe máquina, tá? Mas eram desculpa. Mas eram 4, 5, 6, vários ajudantes. Um tosquiava, o outro fiava, o outro novelava, o outro fazia o tecido, o outro cortava, o outro costurava, enfim, haviam várias tarefas especificadas. Quem costurava não sabia fiar. Quem fiava não sabia botar botão. Então, isso é uma divisão de trabalho. Fazia as coisas andarem mais rápido, mas fazia com que o operário, o trabalhador em si, não tivesse a visão do todo do trabalho. E também eles não eram donos dos instrumentos de produção. O tear, todas aquelas ferramentas, né? Eles trabalhavam para o dono da oficina, que era o manufatureiro. O lucro era do manufatureiro, não deles, tá? Depois, a gente vai ter uma escala evolucionária. Esses pequenos artesãos, pressionados, né, pelos grandes manufatureiros, acabam vendendo suas pequenas posses e esses grandes manufatureiros ficam maiores ainda. E esse grupo de pessoas que são despejadas do interior, do campo,
sem ter para onde ir, acabam indo lotar a cidade de Londres. Nesse meio tempo, várias pessoas começam a criar e a manipular para que aquele tear mecânico, que era movido pela força humana, fosse movimentado por uma força própria e que não precisasse de muitos trabalhadores, né? James Watt vai criar o primeiro tear mecânico, que fundava 18 fios, depois 32 fios. Depois cria-se a Jane Penny, que fazia um barulho danado e que basicamente explodiu a casa do cara lá que fez. Não era o John Watt, haviam vários criadores, inventores, até que alguém conseguiu fazer, que era um monstro. Eu acho que eu coloquei uma imagem para vocês de como era a primeira máquina da Revolução Industrial movida a vapor. E aí que está, vamos lá no início da nossa aula. A Inglaterra tinha banco, a Inglaterra tinha condições para fazer a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha matéria-prima, a Inglaterra também vai ter recursos e meios de produção, que é o carvão mineral, que vai servir de base para ser o combustível da máquina a vapor, porque a máquina que vai ser criada é uma máquina a vapor. É maior que esse quarto, gigantesca, né? Haviam tubos que subiam para cima e depois eles faziam isso. Imagina uma fábrica enorme. Existe uma diferença entre você mexer com algodão e você mexer com a lã. Os produtores sabiam que se você tiver pouca umidade ou umidade demais, a lã quebra. Então, você tinha que ter uma temperatura elevada, úmida, mas mais constante. Então, as fábricas que vão ser construídas para esse novo modelo de máquina industrial, que é movida pelo vapor, você coloca a água na caldeira, carvão mineral, que queima bem e não queima tão rápido quanto o vegetal, aquilo que vocês conhecem como carvão de churrasco. Preste atenção, é carvão mineral retirado de minas do fundo da terra, tá? Ele tem muito mais energia e produz muito mais calor. Então, a água era fervida, esse vapor movimentava a máquina e a máquina fazia o tecido. Em grande escala, tudo igual, isso permitia que ela barateasse o preço do produto. Porém, se você tem 8 operários e só precisa de 2 para manusear a máquina, 6 estarão no olho da rua. Uma das consequências da Revolução Industrial é a grande escala de desemprego. E vocês lembram que eu falei que muita gente saiu do campo e foi para a cidade em busca de trabalho. Então, a gente vai ter uma Londres inchada, uma Londres dividida, onde você tem a parte rica da cidade, né? E onde a gente vai ter a parte industrial e o bairro pobre, Whitechapel, em condições imundas, degradantes, não havia nenhuma lei que protegesse o trabalhador, ele trabalhava de 14, 16, 18 horas por dia. Se ele dormisse, caísse em cima da máquina, prendesse um braço, perdesse um braço, dane-se. Havia uma enorme fila de desempregados esperando para que alguém saísse para que ele pudesse entrar. E os donos de fábricas, que ainda não tinham noção de que eram capitalistas, começaram a perceber que eles podiam ganhar mais pagando menos. Então, eles começaram a recrutar
mulheres e crianças. Existem gravuras de época em que você vê o interior da fábrica com mulheres e crianças manejando, né, a máquina, e no fundo dos lados você vê duas criaturas que foram desenhadas de um modo meio deformado, né, segurando chicotes como se fossem feitores. Ou seja, parou o trabalho, o chicote comia. Né? E essas famílias pobres, que moravam em becos escuros ou em locais muito longes, muitas vezes eram desfeitas. E muitas vezes era a mulher que sustentava, porque o marido ou morria ou era demitido. Né? Não ter emprego, não ter trabalho, significava vadiagem. Então, se você fosse pego na rua e não tivesse como comprovar que estava trabalhando, cadeia. Né? E tudo isso é fruto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou a forma como o homem se relaciona com o trabalho. Ele agora não segue mais o curso da natureza. Ele agora segue o relógio, ele agora segue o curso do trabalho, baseado num gerenciamento de tarefas. E o lucro vai todo para o dono da fábrica. Tá? O primeiro movimento contra isso foi muito descoordenado, mas foi muito marcante. Para os empregados, para os trabalhadores, aquilo estava acontecendo porque alguém fundou a máquina, alguém fez a máquina, então a culpa é da máquina. Eles não pararam para pensar que a culpa era do dono da fábrica que explorava o trabalho deles por um preço baixíssimo de salário, sem nenhum tipo de bonificação, sem nenhum tipo de proteção. Para eles, a culpa era a máquina, então vamos destruir a máquina. Eles destruíram várias, foram todos presos, coitados. Esse movimento é chamado de movimento ludita, L-U-D-I-T-A. E foi o início da formação dos sindicatos legais que procuravam diminuir a carga de trabalho, dar condições melhores de trabalho. Para você ganhar um salário integral, ou seja, a gente chama de salário integral, é o quê? Você tem que trabalhar os 30 dias do mês. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem sábado, não tem domingo. Se o trabalhador não trabalhasse os 30 ou os 31 dias de trabalho, ele não ganhava o salário completo, que já era pouco. Daí a estafa, muitos morriam por tuberculose, principalmente os trabalhadores das minas, que eram obrigados a tirar o carvão mineral, né? O carvão mineral ele esfarela e depois que você respira aquilo vai parar no pulmão, provoca uma pneumonia química, já era. A fábrica tinha que ser localizada em um lugar onde não tivesse correntes de ar, por causa do fio do algodão e da lã. Então, você via nas fábricas pequeninas janelas, quase chegando ao enorme telhado. Porque a caracterização de uma fábrica é o quê? Um imenso prédio, né? Basicamente, dentro dele você vê seções, janela não. A janela era pequena, que era para permitir que a temperatura exata estivesse perfeita para que o fio da lã ou o fio do algodão não se despedaçasse, não ficasse esgarçado, né? Com uma máquina a vapor, que trabalhava dia e noite, noite e dia e dia, provocando um calor miserável dentro daquela fábrica. Quando você saía da fábrica, você está na Europa, filho. Londres, fog,
que é o nevoeiro, neblina, frio de rachar. Aquele cara estava com 48 graus, 50 graus lá dentro, quando ele sai, está menos graus, menos 0 grau, menos 2 graus do lado de fora. Qual é a consequência disso? Doenças cardiorrespiratórias. Grande maioria ainda não tinha nenhum tipo de alimentação adequada, eram subnutridos e ainda sofriam com esse choque térmico, tá? Então, essa é a consequência da Revolução Industrial. Ela cria mercadorias em grande escala para todo o mercado mundial, barateando o preço do produto, diminuindo o prazo de entrega. Isso vai fazer com que se criem meios de transporte muito melhores, o trem a vapor, a locomotiva, né? E os negócios tinham que ser feitos. Você vai fazer por carta? Vai levar 3 meses para chegar lá. Então, você cria meios de comunicação mais eficientes. O telégrafo. Está pensando que eu ia falar telefone, né? Não. Telefone é apenas no século XIX. Por telégrafo, eles se comunicavam, compravam, vendiam, e lembrem-se, pelos atos de navegação de Cromwell, toda mercadoria inglesa deve ser transportada por navios ingleses. Ah, mas eu tenho a minha frota de navio, estou comprando 500 não sei o quê, eu posso ir aí buscar. Não. Nós temos a lei e vamos respeitar a lei. Mercadoria inglesa só pode ser transportada por navios ingleses. Quer dizer, eles vão ganhando de todo mundo, tá? Com base na máquina a vapor, tá? No século XIX, a gente tem uma segunda revolução industrial, que vai ser baseada no petróleo, na eletricidade, que vai reduzir mais ainda o tempo de produção, tá? E no aço, né? Petróleo, eletricidade e aço. É aí que vão subir os grandes prédios. Essa revolução industrial, ela começa na Alemanha, Alemanha que não é Alemanha, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me confundam. Nesse período, a gente não tem Alemanha, a gente tem Germânia, tá? A gente tem um território da Germânia, onde a gente vai ter um território especial que vai iniciar a Revolução Industrial, tá? Se estende para os Estados Unidos, se estende para o Japão e depois para o resto do mundo. Ah, mas a Inglaterra comeu mosca. A Inglaterra, por ser muito tradicionalista, continuou o velho modelo a vapor, né? Enquanto todos os outros países se industrializavam. A Prússia, perdão, agora eu lembrei, naquela hora eu não falei porque eu não tinha lembrado. A Prússia é a região alemã que vai começar a fazer a Revolução Industrial, né, baseado no segundo processo de Revolução Industrial, tá? E a Inglaterra fica, tá dando certo, vou mexer em time que está ganhando? Não. Só que os outros países se aceleram num ritmo muito mais rápido do que a Inglaterra. E em poucos anos eles estão muito mais desenvolvidos do que a própria Inglaterra. E aí é que vai começar a briga por mercado consumidor, por fontes de matéria-prima e por dominação territorial, que é o imperialismo. Tá? Na década de 70, nós tivemos a terceira Revolução Industrial, digamos que na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, que é a Revolução tecnológica, né? Mas não tanto, era uma revolução muito mais fabril, né? De mudança de controle de qualidade que o Ford inventou,
né? E que o Japão aperfeiçoou, que era um modo de colocar o produto na produção, a linha de montagem. Na década de 80, a gente começa uma era tecnológica que está se estendendo até hoje, e hoje a gente tem, não a era tecnológica, mas hoje temos a era digital, pela qual me permite falar com vocês em qualquer lugar do mundo, tá? Então, a Revolução Industrial, ela começa, mas ela vai sempre aperfeiçoando as suas tecnologias, tá? Enquanto ela revoluciona, nós, pobres trabalhadores, nos ferramos. Ganhamos menos, cada vez mais desempregados, não existe igualdade entre um país rico e a sua população, sempre vai haver a desigualdade social, e é essa desigualdade social que mantém o capitalismo de pé, porque permite salários baixos, né, porque tem uma enorme fonte de mão de obra sobrando, e é isso que a gente vai ver depois nas próximas aulas. Morrendo de saudade de vocês, me despeço. Beijos.